Olá, eu sou a Cláudia, estamos no Sr. Jacinto e este é o podcast Achas que Conheces? Este podcast tem o apoio do bairro comercial Caldas da Rainha e conta também com a parceria dos alunos do curso de audiovisuais da Escola Rafael Bordal Pinheiro. Não posso deixar de apresentar aqui o meu modelito, a minha roupa, emprestada gentilmente pela loja Ava, aqui em Caldas da Rainha, comércio tradicional, não deixem de visitar. E vou passar importante, Isabel, muito obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada por teres aceito o meu convite, está bem? É um gosto. Vamos esquecer que estão ali as câmaras e vamos ter uma conversa normal, está bem? Das nossas conversas. Exatamente. Mas eu vou só aqui fazer o enquadramento, está bem? Isabel Henriques. A Isabel, eu conheço a Isabel há cerca de 7 anos, 8 anos mais ou menos, quando começámos a sonhar com o projeto Sr. Jacinto. E é aqui que eu venho encontrar a Isabel na minha vida e tão importante que é esta senhora e que tão pouca gente conhece e daí ter sido logo uma das primeiras pessoas que veio à minha cabeça Ainda bem. para seres convidada aqui para esta conversa, porque temos aqui assuntos muito importantes a ser conversados e que tanta gente precisa às vezes perceber as coisas numa outra perspectiva e de uma outra forma. A Isabel trabalhou durante muitos anos na Airo, 13. Correto? 13 anos na Airo. E como é que era a tua função? Gestora de projeto? Qual é que era a tua função? Portanto, eu tinha várias funções para uma casa pequena, não é? Claro. Relativamente pequena, mas com uma amplitude muito grande. E, na verdade, portanto, o que é que eu fazia? Eu era a responsável financeira, portanto, era a gestora financeira dos recursos humanos, portanto, fazia toda a parte de gestão pessoal, processamento de salários, e depois tinha a parte do empreendedorismo, não é? Portanto, era responsável pelo gabinete de empreendedorismo, onde tínhamos várias parcerias, nomeadamente com a Cooperativa António Sérgio, com o IFP, mesmo com entidades bancárias. Que é aqui que nós nos encontramos. Exato. Não é? Exato. É aqui que nós nos encontramos, quando eu vou à Airo e tenho pela primeira vez a primeira reunião contigo, onde eu digo, há aqui um sonho, será que isto é possível? Mas pronto, vamos aqui um bocadinho atrás. Conta-nos um bocadinho do teu percurso, Isabel. Antes da Airo. Antes da Airo. Como é que tu chegas à Airo? Qual é que é a tua área de formação? Para as pessoas também te ficarem a conhecer um bocadinho. Muito bem. Então, eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar nas vindimas com a minha avó. Maravilha. Porque nas aldeias, nós, geralmente os jovens iam com os mais velhos às vindimas e a minha avó levava-me sempre, eu aos 12, 13 anos, ia com ela para as vindimas. Claro. Depois tive um percurso muito rico, porquê? Porque sempre me cruzei com pessoas boas e gostavam de ensinar. E costumo dizer que aquilo que é o produto de hoje, da Isabel, ou aquilo que seja, a verdade foi um bocadinho de todos aqueles que eu tive a sorte de encontrar e que me gostaram de ensinar e que eu ouvi cuidadosamente e tirei de todos um bocadinho. Portanto, eu sou uma soma, um produto de todas essas pessoas que fui encontrando. Portanto, eu passei, passando das vindimas até agora, o que é que aconteceu? Olha, aos 17 anos disse ao meu pai que queria ir trabalhar nas férias. O meu pai e a minha mãe são da restauração. Mas sempre a estudar. Sempre a estudar, sim, sempre a estudar. Mas depois, quando chegava às férias de verão, claro, das duas, uma, ou ia para as vindimas... o teu dinheirinho. Sim, tinha que ter sempre o meu dinheiro. O teu dinheirinho. Sim, também lá em casa não abundava e, portanto, a gente tínhamos que ajudar. Não é que os meus pais me fizessem essa imposição, mas a verdade é que eu sempre gostei de ser autónoma. E, portanto, aos 17 anos disse, eu quero ir trabalhar nas férias e, como eles são da restauração, tinham ali alguns conhecimentos, umas pessoas muito queridas, que me deram a possibilidade, no primeiro ano, trabalhando numas piscinas. Aqui da escola não, porque lá não perto, são, que eu sou de São Salvador, uma pequena aldeia na Serra do Monte Junto. Pronto. E onde eu trabalhei nesta altura, portanto, o meu primeiro emprego propriamente dito foi na Ponderosa, que é da Clara e da Telma, na altura do Sr. Mendes, e que me acolheram como família, onde primeiro ano trabalhei nas piscinas, segundo ano depois pedi para ir ter a experiência na restauração, fui para a restauração e aprendi imenso. É um trabalho que ainda hoje tenho, para além de ver os meus pais que sempre tiveram uma vida difícil, não é? Claro. Percebi o que é realmente ter essa experiência. Pronto, depois disso, acabei o 12º ano, peço desculpa, e estive a trabalhar um ano a embalar louça também com os amigos dos meus pais, da família. Mas já tinhas ingressado na faculdade ou não? Não. Ainda não? Eu fui estudar quando a minha filha tinha 6 anos. Sim, porque, portanto, fui meio aos 22 e achei que era a minha missão. E, portanto, foi a minha missão. Nisto, depois, antes disso,
aos 20 fui para a Telepac, Sim. Que também muito agradeço a uma prima nossa, a Luísa, que me deu a oportunidade de estar com ela. Não foi muito tempo porque era muito longe e eu não sou menina de Lisboa, sou menina mais de campo. Pronto, mas foi uma grande experiência. Sim, não é? Sim. És mais da comunidade. Mais da comunidade, mais da proximidade. Claro. Apesar de trabalhar com ela e ser um espaço lindíssimo, portanto, a Telepac na altura era onde a internet estava a nascer. Claro. E foi um momento muito giro, muito interessante. Saí daí, fui para a Interaves, que era do grupo da Valor na altura, e gostei imenso porque também tinha amplitude familiar e aí sim, ainda hoje eu tenho bases de trabalho das pessoas que lá encontrei. Principalmente a Dulce Gaspar, que se me vires. Um beijinho para a Dulce, é isso? Para a Dulce, portanto eu estou a enumerar aqui, peço desculpa se me esqueço de algumas pessoas, mas a verdade é que estas pessoas em determinados momentos da minha vida ensinaram-me imenso, tanto que ainda hoje uso ferramentas dessas e ensinamentos que elas me deram. Ou seja, portanto, que seguiram o teu percurso pessoal e profissional. Sim, acredito que sim. Pronto, e trabalhei então na Interaves, já não me lembro sinceramente quantos anos, mas talvez 8, já não me lembro muito bem. Saindo daí, portanto, a Interaves tem aviários, produção, abate. Depois sim, daí fui para um grupo que se chamava Ibertés na altura. Nesta altura, enquadra lá aqui a altura da tua vida. Já eras mãe, não eras mãe? Já era mãe, eu fui mãe em 2022, portanto, a Interaves tinha eu 21. Ok. Não, 22, a Interaves foi 22, já a Catarina estava nascida. Ok. Depois fui para essa outra empresa da Ibertés, com uma contabilista que na altura me tinha conhecido na Interaves. Também gostei muito de lá trabalhar e foi aí na Ibertés que eu comecei a estudar. Okay? Tinha a minha filha 5, 6 anos. E fui para a Escola Superior de Gestão de Santarém, entrei no público. Já a saber muito bem aquilo que querias. Já, porque na Interaves qual é que foi a minha função? Já foi estar no gabinete financeiro. Ok. E a doutora Julieta, que era a nossa gestora financeira, era assim uma pessoa muito vivaça, um amor de pessoa, porque a Catarina muitas vezes estava doente e ela ajudava-me, eu aos sábados ia para compensar e nos sábados ainda aprendia 3 vezes mais. E tu adoravas aquilo? Adorava, porque aquilo é mesmo muito giro. O que é que nós fazíamos acima de tudo, ou pelo menos o que é que eu fazia naquela altura? Os chamados fechos dos bandos, que era a contabilização do que é que um criador tinha recebido de medicamentos, de rações, entre outras coisas, e depois os quilos de carne que tinham chegado ao matadouro. Okay. Depois tinha ali... Ou seja, sempre foste uma mulher dos números, sempre viste a coisa nesta fugi deles, mas depois eles vieram ao meu encontro. Pronto, sempre viste a coisa desta perspectiva, sempre. Era, não é, a quantificar isto tudo. Era por aí? Porque é que este percurso, e de alguma forma eu falo dele desta maneira, as contas estão na nossa vida toda, claro, não é? Claro. E, portanto, este momento que eu não procurei propriamente esta área, mas na Interaves, eu senti muito isso. E a Dulce impulsionou-me imenso em termos de conhecimento de como é que as coisas funcionavam. E depois ela tinha uma paixão tão grande por tudo aquilo que eu passei também a ter uma paixão tão grande por tudo aquilo. Claro. Pronto, e foi espetacular. Adorei aquele momento. Feliz neste muito feliz sentido, na Interaves. não é? No sentido em que tiveste pessoas ao teu lado que te ensinaram e que te fizeram ganhar o gosto de aprender. Exato. Não é? Aprender e a querer saber mais. Exatamente. Porque foi neste momento que eu percebi que queria estudar, não é? Depois acabei por só entrar já estando na outra empresa, mas foi ali, quando fui trabalhar para a financeira da Interaves, que eu percebi que sim, eu queria estudar. Fazias noturno ou fazias diurno? O meu curso foi noturno. Foi noturno? Noturno, ok. Sim. Entraste aonde, Isabel? Na Escola Superior de Gestão de Santarém. Ok. Pronto, e estive lá, fui fazendo consoante podia. Claro. Tirava com uma filha dias de férias. Com 5 anos. Ela foi para a escola e eu também. Exatamente. Portanto, tirava dias de férias para estudar, tirava férias para os exames, portanto, foi assim um exercício difícil. Encontrei também uma professora muito, muito amiga do seu aluno, que é a professora Susana Leal, que por acaso é aqui das Caldas. Maravilha. As Caldas está cheio de gente boa, É, muito mesmo. E portanto, o caminho que... Vale o que vale, mas o caminho que tenho traçado, tenho-me encontrado com muitas pessoas das Caldas e está cheio de pessoas boas das Também Caldas. Eu acredito que a vida retribui na mesma moeda. Provavelmente. Portanto, tu também sempre foste boa para as pessoas, não tenho dúvidas. Eu gosto de pessoas.
Eu gosto muito de pessoas e isso facilitou muito o trabalho na Airo. É isso. Facilitou. Então, acabas o teu curso? Acabei o curso e depois fui trabalhar para uma empresa de um belga e de um holandês, o Hans e o Sven, que também gostei muito. Eles estavam cá a investir em Portugal, em vivendas, imobiliário, compravam terrenos, depois faziam as vivendas para estrangeiros. Exatamente. Foi um momento muito interessante porque eles tinham uma dinâmica diferente daquilo que eu estava habituada, porque eu trabalhei em indústria, não é? E a indústria é um mundo fantástico, mas é uma dinâmica completamente diferente. Pronto. Ou seja, acabei por ter a percepção da financeira em vários mundos. Exatamente. Não é? Nas várias vertentes também. Exato. Portanto, ou seja, percebi como é que funciona na indústria, não é? A gestão da produção e todas as outras coisas que para ali andam, que às vezes nem nos passa pela cabeça, do quanto é difícil fazer uma gestão propriamente dita dos recursos todos, não é? Sim, porque estamos a falar de muita matéria-prima, estamos a falar de muito movimento. Muita transformação, muitas pessoas não é? que são o bem de qualquer empresa, ou deviam de ser o bem de qualquer empresa. Pronto, então depois estive lá com esta empresa estrangeira, nisto saí e venho parar à Airo. Foi aí. A Airo foi uma casa muito interessante e aqui eu vou ser indiscreta. Porquê? Porque pessoas que não me conheciam lá de nenhum apostaram em mim. E costuma-se dizer que nestes sítios, às vezes, não, porque tem que se conhecer. Não. Eu estive lá 6 meses num POC, porque na altura eu tive um POC. E eles, naqueles 6 meses, decidiram que provavelmente eu fazia falta à equipa, ou que era bom, pronto, a minha pessoa na equipa. Claro. Que ias acrescentar. Pronto, foi assim. E nunca mais me esqueço, portanto, estou a falar do engenheiro Beato, da doutora Sabrina, da doutora Ana Maria do Almerindo, peço desculpa, a donação, os meus colegas todos, que ainda hoje são como família. Pronto, mas a verdade é que em 6 meses eles perceberam isso e foi quando eu entrei em 2011 e em 2012 passei a ficar responsável pela financeira e pronto, todo o resto que depois desempenhei até ao fim. Este percurso foi muito interessante porque quando as pessoas me procuravam, não é, no sentido do empreendedorismo e das empresas e tenho um sonho, eu, como trazia esta experiência, pensei, bom, ok, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ouvi-los. O nosso primeiro, penso eu, um técnico de empreendedorismo... Então é isto, vamos entrar nesta área, que este podcast vai ser muito centrado nisto, porque a Isabel tem muito a dizer sobre isto, que é o empreendedorismo. Portanto, tu ingressas na Airo, és a responsável pela parte dos projetos, não é? Sim. Quando chegas, e tu estavas a dizer isso, não é? Percebes automaticamente que a tua principal função, ou a primeira coisa que devias fazer era ouvir as pessoas. Ouvir. Isso foi um ensinamento, lá está. Se eu consegui ajudar as pessoas, eu também cresci muito com as pessoas. Aliás, eu não sei quem é que ganhou mais com isto, porque isto foi um win-win e foi uma bola que foi crescendo. Porquê? Eu, ao ouvir as pessoas e as suas necessidades e tudo aquilo que eu tinha aprendido ao longo destes anos, não é? Tinha experiência na banca, não é? Porque ia ajudar aqui nesta parte, consegui ir sempre apurando o método de ajuda, não é? Claro. Com base naquilo que tinha. Caso a caso, pessoa a pessoa. É. Porque cada pessoa é uma pessoa. Tal e qual. E, portanto, ao ouvir e ao perceber como é que a pessoa poderia vir a desenvolver o projeto dela, se sim, se não, no fundo, incutir de técnicas que têm que ser as técnicas mais teóricas, mas depois não fugindo às práticas acima de tudo, não é? Claro. Fui absorvendo a informação de projeto a projeto, pessoa a pessoa, e portanto eu também sou, e aqui não posso enumerar porque foram milhares, milhares de pessoas, mas todas elas estão no meu coração e diz-me lá uma coisa, e ainda hoje... quando falamos em empreendedorismo, eu imagino que tenhas lidado com milhares de sonhos, imagino que tenhas lidado com milhares de frustrações. Sim. Porque muitas das vezes o sonho, e tu, acredito que muitas das vezes tenhas dito isto não é possível, ou talvez o caminho não seja por aqui, não é? Porque eu também acredito que não se deve cortar as pernas às pessoas no sentido, mas efetivamente, quando se pensa
em abrir um negócio, em alavancar, seja o que for, temos que ter os pés muito bem assentes na terra, não é? Sim. E mesmo tendo os Mas pés... é preciso também, assim, alguma adrenalina. Alguma loucura, não é? Mas mesmo tendo os pés assentes na terra, tudo pode acontecer, portanto, preparar as pessoas para isto, e às vezes as pessoas... Qual é que foi, nesta questão do empreendedorismo, mas na parte do ter que lidar com as pessoas, qual é que foi a tua maior dificuldade? É isso, é que eu não senti dificuldade em lidar com as pessoas, porque as pessoas são fáceis de lidar, desde que sejam ouvidas. É ouvir, porque cada pessoa é uma pessoa. Se nós ouvirmos as pessoas e percebermos aquilo que efetivamente as moveu a chegar até ali, porque não é fácil. Há pessoas, imaginem, muitas das pessoas que se dirigiram à associação foi porque estavam em situação de desemprego. Correto. Chama-se o empreendedorismo de cidade, que é tão valioso quanto o outro. Mas essa situação de desemprego, qualquer ser humano fica numa situação mais frágil, não é? Vulnerável. Portanto, o facto de passar dessa situação mais frágil, não é? No momento ali, para a decisão de ir abrir qualquer coisa, é de louvar. Não é? Claro, Pronto. claro. E então, ouvir as pessoas, perceber se efetivamente temos ali alguma coisa a acrescentar no sentido positivo ou mais volta a pensar ou tente lá ver, não é? Temos que fazer isso com cuidado, aliás, com todo o respeito, não é? Tive muitas pessoas a agradecerem olha, ainda bem que fizeste-me pensar mais um bocadinho. Claro. Quem sou eu, mas a verdade é que a experiência dos outros às vezes ajudava-me a perceber quem é que estava ali depois à frente. Mas sim, às vezes tem que se ter algum cuidado, lógico, mas a adrenalina é precisa, não é? Porque é preciso a ousadia. É ousadia, porque os negócios são o que são, não é? Hoje sim, amanhã não. Claro. E vou-vos dizer uma coisa, portanto, uma coisa que eu aprendi, e foi com o José, o Dr. António do IFP, que troquei esta conversa, e peço desculpa aqui a partilha, mas vou contar. Porque eu às vezes dizia assim, já viram, há tantas, vamos imaginar, restauração, há tantos restaurantes nas Caldas, e a banca às vezes dizia-me assim, há mais restaurantes, não, provavelmente não vai correr bem e nós não estamos preparados. Conseguimos garantir. Quando meti a banca, não é? Pronto. E um dia estava à conversa com o António e diz-me ele assim, Isabel, mas já pensaste, todos nós temos direito a experimentar. Às vezes temos uma rua cheia de cafés, não é? Uns estão melhor, outros estão pior, às vezes queremos ir a mas toda a gente tem direito a experimentar. Claro. E naquele dia fez-se um clique na minha cabeça e assim, realmente, para que é que eu vou dizer que há tantos? Isto já ninguém inventa nada, nós podemos acrescentar. Exatamente. É? Acrescentar. Exatamente. E, portanto, ao darmos a oportunidade às pessoas, ou pelo menos ajudarmos as pessoas a montar aquilo que é o seu... estamos lá para isso, são os técnicos de empreendedorismo, a pessoa depois tem a sua possibilidade de testar. Uma das coisas, e provavelmente muita gente que me conhece pode-me apontar o dedo nesse sentido, eu sou chata, no sentido da responsabilidade, claro. Do género. Não hipotequem a vossa vida em função de um projeto. Um projeto tem que nascer, não é? Por ele próprio, deixem-no ir, mas a minha vida pessoal não pode lá ficar hipotecada, exatamente. Ou se ficar numa ótica mais controlada. Ok? Portanto, o projeto é como que uma coisa que nasce e tem que ter vida própria. Ele tem que gerar receitas para pagar as despesas, claro, não é? Claro. Pronto. E muitas das vezes não foi muito difícil verificar o contrário. Claro, pronto. Claro. E é nesse sentido. Eram as pessoas que sustentavam os projetos. Chegámos a ter situações complicadas em que as pessoas não tinham o salário para pagar as despesas da empresa. Claro. Pronto. E por isso é que eu digo, estas pessoas que tiveram a ousadia, a coragem, que têm tão pouco apoio quando a coisa não corre bem. Sim, porque quando a coisa corre mal, há apoio de todo o lado, não é? Quando nada. A coisa corre bem, há apoio de todo o lado. Quando a coisa corre mal, não há apoio de lado nenhum. É mais difícil, não é? Nós na AIRO nunca fechámos a porta a ninguém, claro. Tenho a certeza que ninguém o pode dizer em contrário. Sim, mas não faziam milagres. Não, e atenção, é mesmo esta situação de sensibilizar, protejam-se, façam de modo que, se as coisas não correrem bem, voltem para trás, mas que consigam voltar para trás, porque quando não conseguimos voltar para trás é um problema, depois arrastamos toda a nossa vida, não é? A nossa, da nossa família. Claro, agora, o empreendedorismo é apaixonante, e as pessoas do empreendedorismo são apaixonantes, fazem-nos crescer imenso.
Eu fui uma privilegiada, se me permitem dizer assim, mas fui. Para ti, com estes anos todos de experiência, o que é mais difícil? É ver que tantos empreendedores neste momento, com tantas dificuldades, que vão para além do negócio, porque estamos a falar num paradigma financeiro muito complicado, não é? Ver que tantos que tinham potencial não conseguiram, não é? Muitos. Não conseguiram. Ou foi muito mais difícil na altura X, dizeres não avancem? É assim, eu dizer não avancem... Nunca disseste? Assim, com um imperativo assim, dessa maneira, não disse. Porque acho que não tenho o direito de o fazer. Claro. Pronto, acho que um técnico de empreendedorismo não tem que aplicar as técnicas e tem que ouvir a pessoa, não é? E tem que deixar acontecer. A pessoa tem que perceber por ela. E nós temos várias técnicas para o fazer, nomeadamente pedir orçamentação, começar a montar o esquema dos números, um plano de negócios. Claro. E a pessoa, quando começa a experienciar e a viver o projeto em si... Porque desculpa estar a interromper, porque já sabes que estas conversas são assim mesmo. Porque viver empreendedorismo não dá para andar aqui no achómetro, não é? Não dá. É difícil. É difícil, não é? É muito difícil. Os números realmente é que refletem tudo, não é? Portanto, imaginem, geralmente são equipas pequenas ou então é só uma pessoa, não é? Claro. Pronto. Se a pessoa, uma das coisas que nós dizemos muitas vezes é, se não tiver experiência na área, pelo menos tenha por perto alguém que tenha experiência ou que faça parte da equipa ou na família. Porque isso é muito importante, ter alguma experiência naquilo a que se vai meter. Obviamente. Não é? Pronto. Mas, efetivamente, há projetos que até estão ali um ano que não respondem, mas depois respondem. Depois a coisa começa a rolar. Exato. Muitas das vezes o que é que nós percebemos nesse sentido é o empreendedor vai para o mercado apaixonado pelo projeto dele, não é? Ainda bem, é assim mesmo. Pronto. Aqueles que estão receptivos a ouvir também o mercado e as pessoas que procuram o seu negócio vão adaptando os seus projetos à procura. Essa capacidade de adaptação gera mais cedo um determinado sucesso, não é? E uma capacidade de gerar dinheiro. Aqueles que vão mais fechados, que não querem abrir tanto o leque do seu negócio ou da sua intenção, têm mais dificuldade, não têm menos importância para a economia local ou o que seja, local ou nacional, internacional, o que seja, claro. Não têm menos importância, mas a verdade é que acabam por ficar mais limitados. Claro. Pronto. E nós temos muitos projetos que nasceram, por exemplo, vou produzir anéis e depois, às trabalhas já andava a produzir roupa. Exatamente. Pronto. Mas é doloroso ver tantos e tantos projetos que durante muitos anos foram projetos sustentáveis e que numa altura tão difícil, não é? Sim. Mas isto que eu vou dizer, diz-me se eu estou enganada ou se eu estou errada. Nós temos que ter a capacidade para nos conseguir desapegar das coisas quando elas não são... Sim. É um bocadinho, por isso é que é tal capacidade de adaptação e de transformação de acordo com aquilo que se vai encontrando. Mas é isso, há de ser essa a maior dificuldade do empreendedor e da pessoa grande. Que viveu um sonho. Sim. E que acreditou, não é? É muito difícil mesmo, mas isso nós apercebemos logo ao início pelo perfil do empreendedor. Pronto. Claro. E quando apercebemos, porque temos várias técnicas para perceber, este é uma pessoa mais fechada, vai ter mais dificuldade em se adaptar àquilo que será o mercado e a procura. Quando é assim, nós trabalhamos mais a pessoa nesse sentido, não é? Veja lá mais por este lado, tente ver por este lado. Ou seja, até estamos a falar quase aqui numa coisa de tentarmos convencer as pessoas a serem criativas. É isto? As pessoas são criativas. Pronto, só por cima. Mas tem que ser mais ainda. Pronto. Não é? Para conseguir ultrapassar certas dificuldades como as que ultrapassamos hoje em dia. Tal e qual. É? Essa questão da criatividade, vou agarrar. Nós apercebemos que quando falávamos em criatividade, às vezes, criatividade, inovação, já estamos fartos de ouvir essas palavras. Claro. E tem razão. Pronto. Então o que é que eu lhes dizia? Façam assim, e aconselho, ninguém está a espiar nem a fazer nada que não seja correto.
Mas fazermos de cliente mistério, a perceber como é que os outros negócios, da tipologia, daquilo que nós queremos abrir, Claro. E perceber como é que as coisas se desenvolvem, como é que as coisas começaram, como é que as coisas estão neste momento a desenrolar. Tudo isso é importante, mas acima de tudo por isto, porque para nós acrescentarmos criatividade e inovação ao nosso, ou diferenciação àquilo que já existe, nós precisamos de ir aos outros. Exatamente. Porque assim que vamos aos outros, como críticos, a maioria de nós, não gosto, faço isto. É tão simples, é um exercício básico, mas que funciona na perfeição. Funciona, não é? Porque se nós dissemos, tens de ser criativo, tens de ser diferenciador, e as pessoas, o que é isso? Já estou farto de ouvir falar Olha, sobre mas isso. diz-me lá uma coisa. Também é muito duro passarmos a vida toda sempre a tentarmos sermos criativos, não é? Muito difícil. Muito duro, não é? E o processo pode ser facilitado, volto a dizer, daquilo que nós vimos, que vivemos, porque o que eu percebi logo ao início foi isso, eu tenho que ouvir e ver como é que isto tudo funciona. E o que eu vou levar é com base na realidade, claro. E portanto, o processo pode ser simplificado. Difícil é sempre, ou grande parte das vezes, não é? E aqui faço um apêndice. Nós podemos ser o melhor colaborador numa determinada empresa por conta do outrem, o melhor, e há aqui pessoas que são realmente fazem a diferença numa entidade e quando saem é peso, não é? Mas quando vamos trabalhar por nossa conta, as preocupações são outras. Exatamente. Nós podemos desempenhar uma questão organizacional da mesma maneira, bem. Eu costumo dizer que nunca se fecha a porta, não é? Sim. E é preciso estar muito preparado para isso. É, porque depois os ordenados, os impostos, os clientes, os pagamentos, os recebimentos, não é? Tudo. Pronto. E, portanto, isso é preciso aqui algum cuidado. Mas relativamente à questão como estávamos a falar, da questão da criatividade, sim. Se nós estivermos disponíveis para ouvir quem nos procura, essa criatividade, essa inovação e diferenciação vai, por si só, desenvolvendo e vai-se gerando ao longo dos tempos. Temos é que ter essa vontade, pôr o coração ao lado do nosso projeto. Ao lado, não é? Hoje em dia, a palavra em voga, empreendedorismo de impacto. Sim. Não é? Pronto. Sim. E sabes que eu tenho tido algumas discussões, no bom sentido, conversas com muitas pessoas sobre isto, porque efetivamente o que é ser empreendedor de impacto, causar impacto, não é? Numa sociedade, numa comunidade, seja o que for, mas nem todos têm que ser empreendedores de impacto, não. Caramba, pois não. Não. Quer dizer, aliás, eu acho que, se me permitem, agora aqui é mesmo... Acho que essa questão do impacto veio para criar ali alguma coisa diferente no empreendedorismo. É isso, na tua opinião. De impacto somos todos nós que vimos à rua e dizemos que temos qualquer coisa para dar. Não é? Não é? Já temos um impacto muito grande, muitas vezes não é devidamente reconhecido. Claro. Mas impacto já somos todos, quando vamos para a rua e queremos mostrar que temos alguma coisa para dar. Depois, lógico, uns temos mais vertente empreendedora ou com mais capacidade para dar a volta às coisas e outros menos, não é? Mas isso tem a ver com a pessoa em si, não é? É uma questão de perfil. Na tua opinião, é aqui um rótulo? Eu acho que é um bocadinho procurar mais alguma designação para o empreendedorismo. Exatamente. Acho que é um bocadinho por aí, uma nova vertente, deixa cá trazer aqui uma lufada de ar fresco. Pronto, porque de impacto, a meu ver, acho que são todos. São todos, não é? Vale o que vale. Mas claro. Acredito. Estão a fazer sinais? Não? Sim. Estão a fazer sinais? Meia hora. Aí? Obrigada, meu amor. Pronto. Quanto tempo é que é? É mais 10 minutinhos. Okay. Porque temos que tocar aqui numa questão muito importante que eu quero tocar, que é literacia financeira. Okay. E eu quero tocar nesta questão contigo, porque quem tiver hipótese, neste momento já acabou a tua formação, que tiveste a dar formação para os bairros. Para os bairros. Sobre literacia financeira e foi muito bom. Aliás, foi ótimo e obrigada da minha parte. E quem tiver oportunidade ou queira, eu tenho a certeza que há de haver mais oportunidades e que mais formações vão abrir e não deixem de já agora participar. aproveito esta
não foi por esquecimento, eu entretanto ia falar nisso, mas também colaboro ainda hoje com o Turismo Portugal, aqui com a Escola de Hotelaria do Oeste, com o seu diretor Daniel Pinto, com a Marta Marques, que é a coordenadora responsável por todas estas formações, e nós, portanto, com esta parceria, fizemos então a formação nos bairros e, para além desta formação nos bairros, também há na Academia do Turismo Portugal, agora não é? Diz-me lá uma coisa, antes de irmos aqui à literacia, assim, resumidamente. Sim. Eu hoje quero abrir um negócio. Pensei, eu vi uma oportunidade. Que tipo de ajuda, onde é que eu posso ir, Isabel? Na tua opinião, onde é que eu devo ir? Ok. Eu preciso de ajuda, preciso de 10, 15 mil euros, percebes? Em termos financeiros. Em termos financeiros. Onde é que eu me posso dirigir sem ter que ser obrigatoriamente à banca, uma outra oportunidade? O país está a prestar este auxílio, não está a prestar este auxílio, percebes? Okay. Fala-me aqui um bocadinho, ou fala... Sim. Para quem nos está a ouvir um bocadinho acerca disto. Isto vai parar um bocado ao tema da literacia financeira. Exatamente. Podemos misturar aqui as duas partes. Qual é que, portanto, nós técnicos de empreendedorismo também depois temos aqui o nosso perfil, não é? Também, ou seja, aquela que é a nossa verticalidade. Claro. Que e depois, opinião também, caramba. Mas lá está. É um perfil, no meu caso, foi traçado com base nas experiências de todos aqueles com quem partilhei. Claro. Ou que partilharam comigo o seu projeto e que depois eu experienciei com eles. Pronto. E nesse sentido, aí vem a Isabel mais recatada, que é, há apoios, não é? Há apoios, nomeadamente apoios a nível mais regional, com os grupos de ação local, no nosso caso aqui temos a Líder Oeste, funciona muito bem, e não, por acaso agora não tenho a certeza do que é que está aberto, mas claro. São sempre entidades que nós podemos recorrer e ver. A Aero? A Aero, sem dúvida. Mas os grupos de ação local, falei-nos porquê? Porque eles são as entidades que depois fazem a gestão destes fundos que não são propriamente a banca, não é? Mas eles têm a gestão destes fundos e que funcionam muito bem porque têm um tratamento de proximidade. Claro. Pronto. Agora, o que eu... Trabalham quase em comunidade. Sim, é comunidade. Pronto, nós temos os fundos comunitários de nível nacional, mas depois temos este, assim, chamamos assim, mais de base regional. Deixa-me só dizer uma coisa. Estes fundos comunitários a nível nacional são para todos ou não são para todos? Eles são para todos. Pergunta difícil, mas há uma questão que eu gostaria de deixar aqui já agora no ar. Eles são para todos e são difíceis de obter. Porquê? Muitas das vezes são defesas, ok? E aqui é uma opinião própria, vale o que vale, mas acredito muito nela por toda a experiência de 20 e tal anos, que é, principalmente estes últimos 15, correto, foi intensivamente nisto. Qualquer fundo, qualquer apoio, seja a nível nacional, seja mais regional, todos eles precisam de uma parte de capital próprio, ok? Nosso. Portanto, não há financiamento a 100%, não é? Pronto, nós precisamos sempre de uma parte do investimento e pensar que também temos que pagar o IVA, claro. Não é? Pronto, são mais 23%. Lógico, sabemos que o IVA... Que dá cabo de nós. Um bocadinho, muito mesmo. Não é? São 23% do investimento, não é? Obviamente. E às vezes, claro que pode haver aqui umas taxas de 6%, quando há obras e outras coisas mais, mas no traço geral vamos pensar em 23%. Portanto, eu tenho que ter sempre alguma parte do investimento mais o valor do IVA. O IVA sabemos que é um bem transacionável, mas das duas uma, vamos abater ou vamos recebê-lo, mas nunca podemos receber antes, pelo menos, portanto, ao fim de 4 entregas de IVA, não é? Portanto, se for mensal, 4 entregas de IVA, se for trimestral, 4 trimestres. Portanto, ou seja, a verdade é que ele tem que sair do bolso naquela altura e reavê-lo leva tempo. Portanto, temos que pensar que temos aqui um delay em termos de investimento / recebimento, não é? E temos que ter esse dinheiro. Pronto. Quando, efetivamente, nós temos que nos endividar muito em prol desse projeto, as coisas tendem realmente a ter muita dificuldade. É por isso que há muitos projetos que, quando chega ao ano cruzeiro, é o terceiro ano, geralmente, terceiro para o quarto, em que o projeto é analisado, isto nos fundos... Deixa-me só te fazer uma pergunta, desculpa. Sim, claro. Mesmo com estas dificuldades todas que temos vindo a passar ao nível económico, o ano cruzeiro continua a ser o terceiro ou o quarto? Pelo menos.
É? Eu penso que sim. Pronto, eu pensava que eles tinham alargado um bocadinho aqui a expectativa da coisa. O que eu também posso dizer é que, assim, eles, portanto, as entidades competentes, têm cada vez mais vontade de ajudar a executar. E, sentes isso? sim, mas isso eu já sinto há muitos anos, porque mesmo em termos de projeto que nós tínhamos na Aero, por exemplo, os técnicos que estão do outro lado, às vezes é um bocadinho injusto, porque eles querem mesmo ajudar a executar. Eles também não lhes interessa de nada o dinheiro voltar para trás. Obviamente. Não é? Depois temos que o devolver de todo. E quando se consegue criar uma boa relação com quem está do outro lado a analisar, porque eles também têm o emprego deles para salvar. Claro. E precisam que as coisas estejam bem feitas para que não dê problemas a ninguém. Quando se consegue criar uma boa relação com os técnicos que estão a analisar os projetos, tem tudo para correr bem. Pronto, porque eles também querem executar. Querem executar, não é? Isso é bom para eles. Portanto, se nós não tivermos esse capital nosso, ou de alguém que vai investir connosco, um parceiro, um investidor, investidor, torna-se complicado. Torna-se complicado porque quando começam as coisas a dar, portanto, mesmo que venha um dinheiro chamado fundo perdido, não é, não reembolsável, a verdade é que nós temos a outra dívida, não é? Pronto, e temos que executar o projeto com indicadores que geralmente são agressivos, não é? São indicadores que têm que ser cumpridos, caso contrário depois temos que devolver o dinheiro todo e, portanto, já assistimos a situações muito desconfortáveis de pessoas que efetivamente gastaram dinheiro no projeto, não andaram de todo a fazer outras coisas que não o projeto em si e fazer acontecer e depois ficaram com uma dívida às costas, não é? Uma dívida megalómana. Portanto, quando, das duas, ou temos alguém que vai connosco ou temos dinheiro próprio, pelo menos algum para... Exatamente. Se for todo ele individualmente, temos mesmo que pensar se o produto é bom. Já sabemos que a banca tem um produto para ajudar no arranque do projeto, não é? Porque a parte do Estado vem sempre mais tarde. Exatamente. E nesse período do tempo, portanto, os juros são mais baixos, geralmente é assim que funciona. Portanto, temos de estar a usar esse dinheiro, mas lá está. Tudo isto é um jogo, não é? Depois, para além disso, temos sempre a parte do mercado que, nos dias de hoje, não é? A procura muda ao segundo. Obviamente. Não é? Obviamente. Eu neste momento... O que é verdade agora, daqui a 10 minutos é mentira, não é? Exato. Se calhar 10 minutos estou a ser simpática, não é? Sim. Se formos remeter para a banca, não é? Imaginem, há coisa de poucos anos falávamos em globalização, não é? Toda a gente a circular, o bom era mesmo tudo. E agora cada vez mais os países estão-se a fechar em si próprios, não é? Que fazemos um projeto em que um dos indicadores era exportação, não é? Que geralmente era um dos indicadores que mais valor tinha. Se as economias começam a fechar, ou se é difícil a transação, por exemplo, de pessoas ou de bens, o que é que vai acontecer a estes projetos? Mas também a verdade é que também estamos a viver momentos completamente atípicos. Exato. Não é? Que de alguma forma tem que haver aqui um reverso. Tem que haver qualquer coisa. Não é? Tem que haver aqui um reverso. Esperamos todos que sim, não é? Sim. A importância da literacia financeira na vida e nas empresas das pessoas. Do empreendedor. É total, não é? Porque se nós, atenção, nós não temos de ser um expert em literacia financeira. Por isso é que pagamos também a um contabilista, não é? Por isso é que... Ou mesmo quando vamos a uma instituição, se já soubermos que existe o produto XYZ, as coisas também funcionam de outra maneira, flui muito melhor, mas, por exemplo, nós temos por exemplo, vou dar um exemplo prático. Há um banco, que é o Banco do Fomento, que ajuda muitas empresas, ou pelo menos tem... Que grande parte das pessoas não tem desconhecimento acerca do Banco do Fomento. O Banco do Fomento tem produtos muito bons, tem efetivamente, não é? E há muita gente que às vezes passa ao lado esta ajuda. Quer explicar só assim rapidamente o que é o Banco do Fomento? O Banco do Fomento é, portanto, uma ferramenta do Estado, vá lá, digamos assim, que tem a banca como um canalizador, um facilitador, não é? Portanto, quando nós precisamos de um produto do Banco do Fomento, vamos à banca, mas temos que falar que queremos efetivamente saber o que é há no Banco do Fomento que podemos usar, não é? Porque a banca não lhes interessa grande parte das vezes vender o produto dos outros, interessa-lhes é vender o produto deles, não é? Às vezes, mas acredito que também, e encontrei, assim como a Sociedade de Garantia Mútua, né, também é uma Sociedade de Garantia Mútua que tem a intenção de ajudar as pessoas e portanto, com garantias, ajudar a alcançar aquilo que não se conseguia sem essa ajuda. Portanto, eu acho que, lá está, sabemos da existência, pelo menos, das instituições e de alguns produtos que elas possam ter, já nos ajudam a enfrentar o mercado das ofertas. Então, nós podemos aconselhar as pessoas a
até porque a informação está à mão, Exato. não é? É. Portanto, quando nós, se agora um dia destes mandarem uma mensagem e dizerem, onde é que eu posso procurar, quer dizer, assim, se forem à AIRE, por sim, exemplo... Exato. As associações é? empresariais estão muito bem preparadas, nomeadamente no nosso caso aqui a AIRE. No Oeste existem muito boas associações, como a AIRE, e com Torres, desde a Nazaré... Acima Oeste também. Acima Oeste Sim também tem o gabinete para apoio ao empresário. Portanto, pensem sempre assim, portanto... é importante eu ter duas opiniões. Uma opinião que pago e outra opinião que eu não... Ou pelo menos para já eu proponho. Ou tentar perceber como é que as coisas funcionam do outro lado. Alguém que não tem interesse em fazer negócio comigo. Não é? Pronto. E para isso existem inúmeros espaços. Existem imensas associações, não é? E outras entidades como o IFP, como o Oeste Sim, no caso do Oeste, onde todos nós podemos recorrer numa ótica de não haver propriamente a despesa propriamente dita, não é? E ter ajuda. Portanto, antes de enverdar numa ótica de negócio com consultor e bem, precisamos também perceber o mundo do outro lado. A nossa comunidade, o que é que se passa à nossa volta. Exato. Isabel, muito obrigada. Agradeço. Até porque as conversas são mais cerejas. Sim, e são muito importantes porque às vezes as pessoas não sabem também onde é que podem recorrer, como é que podem recorrer, a quem, e portanto é muito importante este tipo de conversa. Obrigada. Muito obrigada por teres aceito este convite. Muito obrigada, até para a semana. Tchau. Obrigada.